Bom dia, bom dia. Bom dia. O Thiago começou da não. Salve, bom dia. Bom dia. Arthur, pega minha blusa. Tem barulho que eu tô perguntando. Hein, professor? E aí? Aquela atividade lá que você falou para entregar quinta-feira, como é que vai funcionar? Porque, tipo, não sei mais naquele link lá do SESI lá, lembra? Que ele passou na aula. É SESI. Ah, tá, de robótica, né? Aí eu não... Ele não funcionou ainda, o Não, link? fala pra mim não. Pelo menos pra mim não, né? Era você que no celular não estava conectando? Mas aí eu arrumei um computador. Aí no computador, aquele link não funcionou ainda. É porque eu não sei aquele link. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui para você rapidinho. É que não me passou, não. Ué, professor, você manda lá no WhatsApp lá? Aham, eu vou tentar achar aqui. Se eu não conseguir agora, eu te mando lá. Aqui, deu certo. Essa nova mensagem que apareceu aí, ó. Aí você caminha pra mim lá? Esse novo cara que apareceu aí. Ó, eu vou te mandar o link que ele tinha enviado aquele dia e o código. Depois tenta lá e vê se dá certo. Se não der, aí a gente tenta. Aí a gente vê com eles. Beleza? Dá certo, dá certo. Andressa, aí no seu, não tá funcionando no celular, você fez aquela, tentou fazer aquela modificação de ir lá no navegador e clicar para colocar versão para desktop? Porque quando a gente entra no... Deu, né? Fez, né? Porque no meu, ele também acontecia isso, sabe? Quando eu clicava, quando eu entrava, não funcionava, mas quando eu coloquei lá para versão para computador, dava certo. Então, eu vou passar para eles para ver o que a gente pode fazer, tá bom? E ver por que não tá dando certo. Vamos lá, então, gente. Vou continuar com vocês de onde a gente tinha parado na semana passada.
Só que antes, deixa eu só comentar com vocês sobre a nossa prova, porque a gente já vai ter, ela já vai ser daqui uns dias, né? Aí eu quero comentar com vocês sobre os conteúdos, mas deixa eu só vou abrir aqui rapidinho, e aí a gente já fala. Aí eu já vou compartilhar minha tela aqui também. Ó, gente, nossa prova tá marcada aqui já para o dia 4/12, então vai ser 4 de dezembro. As provas de vocês vão começar lá no dia 30. Aí vai ser igual, eu não sei se eu tinha comentado com vocês, mas vai pegar, tipo assim, o último dia de janeiro e a primeira semana de janeiro, de novembro e a primeira semana de dezembro, tá? E aí a nossa prova vai ser lá no dia 4, a última, inclusive. E aí colocamos lá para vocês o capítulo 3, ou melhor, a apostila 3, aquela parte de geometria, aí tem as páginas que a gente vai cobrar, que é do finalzinho dele lá, que é da 28 até a 33. E esse conteúdo de trigonometria que a gente está estudando aqui, que é lá da página 5 até a 31. Então, o que vai acontecer? Essa semana, a gente vai finalizar essa parte de trigonometria, e aí semana que vem eu vou tirar para tentar revisar com vocês toda essa parte, a gente fazer aqueles exercícios que a gente deixou para trás, tirar algumas dúvidas de vocês, para quando chegar lá na semana das provas, vocês estarem com todas as dúvidas tiradas, tá bem tranquilos, tá bom? Então, basicamente, o que a gente vai cobrar vai ser isso, aquela parte de geometria do capítulo passado e essa aqui desse livro 4. A gente não quis colocar do livro 5, por mais que a gente possa até entrar nele, provavelmente semana que vem a gente vai entrar no livro 5, só para pegar uma parte do conteúdo, mas a gente não colocou por causa que senão ficaria muito apertado no tempo para vocês estudarem, e aí não ficaria legal. Então, basicamente vai ser isso. Então, essa parte de trigonometria a gente finaliza essa semana. Para a semana que vem a gente fazer uma breve revisãozinha e de repente já começar a outra apostila, tá bom? Aí, deixa eu já compartilhar aqui com vocês a tela e relembrar aqui com vocês rapidinho o que a gente tinha falado nas outras aulas. Deixa eu voltar todos aqui para a tela. Nas outras aulas, vamos lá. No finalzinho lá das últimas aulas, a gente tinha falado. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. A gente falou aqui fizemos alguns exercícios envolvendo lá aquela tabela trigonométrica, essas razões trigonométricas para o ângulo de 30, 45, 60. Depois a gente viu para outros ângulos. Na verdade, a gente viu a tabela lá para todos os outros ângulos. Inclusive, a tabela sumiu daqui. Olha lá, ela está aqui. Não sei por que ela não está. Depois eu ponho ela aqui de novo. Então, aí eu acho que eu até coloquei ela aqui de novo. Olha, eu tinha colocado ela aqui de novo e ela sumiu daqui também. Então, eu vou ter que acabar pegando uma e colocando aqui. Mas nós tínhamos visto que o de 30, 45, 60 a gente chama de ângulos notáveis, e esses ângulos notáveis a gente precisa lá da tabelinha, a gente consegue construir uma tabelinha, na verdade, para ele, para a gente determinar os valores de seno, cosseno e tangente. Já os outros valores, a gente não precisa ter eles decorados, a gente pode fazer uso ou de uma calculadora ou de uma tabela de razão trigonométrica, que é exatamente essas que sumiram aqui, que eu vou colocar aqui de novo. Ó. Tem um aqui, vou deixar ela para cá, que a gente vai precisar dela agora. E aí, a partir dela, a gente consegue determinar alguns valores, todos os valores de seno, cosseno e tangente de ângulos
agudos, olha lá, que vai até o de 89 graus. Os outros ângulos, os ângulos obtusos, a gente começou a ver eles aqui, ó, nessa parte de seno e cosseno de ângulos obtusos. Aí foi até onde eu comentei com vocês que esses resultados que a gente ia ter aqui, a gente só ia basicamente usar essas propriedades, ó. A gente ia falar, vocês vão ouvir falar, vão entender como que sai cada um desses aqui, nesse conteúdo aqui de ciclo trigonométrico, que é lá do primeiro ano, primeiro, segundo ano do ensino médio. Então, o que a gente tinha visto? Que seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0, que o seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplemento. Então, ele fala aqui, ó, o seno de um ângulo obtuso são exatamente igual ao seno do suplemento desse ângulo. Aí a gente até fez um exemplo, ó. Tipo, se eu quiser o seno de 120 graus, é só pegar o seno de 60, porque 60 é o suplemento de 120. E aí, pela tabelinha, a gente descobriu lá, que era raiz de 3 sobre 2. E o cosseno é o oposto do cosseno do suplemento. Então, só muda uma coisinha. Aqui, o seno é igual ao seno do suplemento. Aqui, o cosseno é igual ao oposto do cosseno. Então, quando eu falo de oposto, tem que lembrar de trocar o sinal ali, tá? Aí fizemos esse exercício 41 aqui, usando só as tabelinhas lá também. E aí vamos começar, então, fazendo esse 42 aqui, que a gente já relembra também. Ó, ele fala até para usar a tabela, eu já coloquei ela aqui embaixo, então a gente já pode usar. E aí, depois que... a gente pode fazer esse 42, deixa eu ver, o 43, acho que a gente pode fazer ele também. Depois eu vou colocar ele aqui para a gente fazer. E aí depois a gente já entra no último tópicozinho, que é de lei dos cossenos e lei dos senos. Aí a gente faz vários exercícios para treinar bem. Então, vamos lá, ó. Ele quer que use a tabela da página 42, essa tabelinha aqui, ó, para determinar cosseno de 130, seno de 175 e seno de 151. Aí é só a gente lembrar, então, daquelas relações. Primeiro, cosseno de 130 vai ser a mesma coisa, por aquelas propriedades que a gente viu ali, vai ser a mesma coisa do oposto, ou seja, troca o sinal, vai ser negativo, do cosseno do suplemento de 130. O suplemento de 130 é 50. Lembra que suplemento é aquele ângulo que, quando soma com o outro, dá 180. Então, de 130 para chegar em 180, o que está faltando é 50. E aqui, então, é só a gente descobrir qual que é o valor do cosseno de 50. Então, aqui pela tabela, ó, o 50, opa, está aqui em cima. Então, aqui está o 50, o cosseno de 50 é 643 milésimos. Então, menos 0,643. Prontinho. Ó, não esqueçam do sinal quando falar de cosseno. E, nesse caso, como não são ângulos notáveis, não é lá 45, 30 ou 60, a gente faz uso da tabela. Se não tivesse tabela, o exercício ia ter que dar lá no enunciado para a gente esses resultados aqui, tá? Ó, esse de 175, agora é seno. Se é seno, eu não preciso trocar sinal. Fica simplesmente o seno do suplemento. O suplemento de 175 é 5, porque 175 para chegar em 180, falta só 5. Aí o de 5, vamos ver aqui, ó. O 5 está aqui, o seno é 87 milésimos. Então, 0,087. 0,087. E por último, o de 151, já que é seno, não precisa então pegar o oposto, pega simplesmente o seno. E aí o suplemento de 151 é 29, porque 29 mais 151 dá o 180. Então, vamos lá, o de 29 está aqui, o de 29, e o seno é 485
milésimos. Então, 0,485. Bom, então, nesse caso, a gente usa os ângulos agudos para falar dos ângulos obtusos, para determinar os ângulos obtusos. Gente, tudo bem com essa parte aqui? Sim. Sim? Sim. Hein, professor? Oi? Só para recordar, quando é Sim. cosseno, aí muda, né? Fica menos, no Isso, caso. muda o sinal, fica negativo. Só no cosseno, né? Só no cosseno. Quando for seno, é exatamente o mesmo sinal, não muda, pega o oposto. Tá O certo. seno de um ângulo obtuso é igual ao seno do seu suplemento. Tá certo, tá certo. Valeu. Deixa eu colocar aqui aquela que eu falei para vocês, para colocar a 43. Para a gente já falar lá do cosseno, da lei dos cossenos. Então, ela foi para cá. Ó, essa aqui, a 43, a última dessa partezinha aqui, ele fala para gente, sem usar a tabela, determinar o valor de x nessas duas situações aqui, ó, nessas duas expressões. Então, não vou precisar usar a tabela aqui, ó, porque a gente vai perceber que vai acontecer uma coisa aqui. Então, vamos lá, ó, nessa primeira. Seno de 20 menos seno de 160, cosseno de 44 mais cosseno de 136. Se a gente perceber, todos esses valores, ó, o 20 e o 160, são suplementares. O 44 e o 136 também são suplementares. Ou seja, a gente só vai precisar fazer umas trocas aqui, ó, nesses ângulos que estão obtusos. Dessa forma aqui, ó, por exemplo, o seno de 20 eu vou deixar como seno de 20. O seno de 160, pela propriedade, eu sei que é seno de 20. Por quê? Porque o 160, o suplementar dele é 20. Então, o seno dele vai ser igual ao seno de 20. O cosseno de 44 eu vou deixar da mesma forma, cosseno de 44. Já o cosseno de 136 é igual ao oposto do cosseno do suplemento, ou seja, do de 44. Aí pronto, ó. Seno de 20 menos seno de 20, cosseno de 44 menos cosseno de 44. Então, meu x aqui vale 0. Então, só usamos a propriedade aqui, realmente não precisamos usar a tabela, porque os valores ali eram iguais. Já a letra B, a gente tem, ó, seno de 10, cosseno de 50, cosseno de 130 e seno de 170. Esses que são obtusos, eu vou mexer com eles, ó, eu vou transformar eles para ângulos agudos. Então, vai ficar seno de 10 vezes cosseno de 50. Deixa eu terminar de gravar. Vezes cosseno de 50, mais o cosseno de 130 é igual ao oposto do cosseno do suplemento dele. Então, eu já vou trocar esse mais aqui por um menos. E aí, cosseno de 130 ficaria, então, a mesma coisa que cosseno de 50. Vezes o seno de 170 é a mesma coisa que o seno do suplemento, ou seja, o seno de 10. E aí, de novo, a gente tem uma situação aqui, ó. Seno de 10 cosseno 50 menos cosseno de 50 vezes seno de 10. Já que a multiplicação aqui é comutativa, ó, não importa a ordem, esse menos esse também dá zero. Então, os dois aqui ficaram iguais a zero. E eu não precisei usar a tabela.
Sim, professor. Sim. Tipo, eu tive agora uma dificuldade na hora de entender o porquê de ficar Hum. zero. O que das mudanças? Ó, você... das duas, da A e da B? É, Ó, o que que eu fiz aqui? Nessa A, por exemplo. Como eu sei que quando eu pego o seno de 160 e já que eu estou trabalhando com um ângulo obtuso, que é o de 160, então a gente pode usar aquela regrinha lá, aquela propriedade anterior. Então, o que que eu sei? Que o seno de 60 graus é a mesma coisa que o seno do suplemento de... Opa, é 160. Do suplemento de 160, que é 20. Ó, 160 mais 20 dá 180. Então, esses dois senos vão ser iguais. Então, eu meio que fiz uma substituição, ó. No lugar do seno de 160, eu troquei pelo seno de 20. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz essa troca? Porque apareceu já na minha expressão um seno de 20. E aí ficou seno de 20 menos seno de 20, que dá zero. Olha lá, é um número menos ele mesmo. Quando eu pego um número e subtraio dele mesmo, a gente tem zero. A mesma coisa eu fiz com o cosseno de 136. Eu peguei o oposto do suplemento dele, então ficou menos cosseno de 44. Aí, de novo, cosseno de um número menos o cosseno do mesmo número dá zero. Aí ficou zero mais zero, o x então ficou igual a zero. Então, basicamente, eu só mudei, ó, eu troquei o seno de 160 pelo seno de 20 e o cosseno de 136 pelo cosseno de 44. Fazendo isso, apareceu lá as mesmas expressões, os mesmos senos e cossenos, só que com sinais opostos. Aí pronto, é só subtrair um do outro. Conseguiu entender melhor? Ou não? não, agora tá de boa, agora eu entendi. Né? Aí nessa aqui, a única coisa que aconteceu é que eles estavam multiplicando. Ó. Quando eu fiz as trocas do cosseno de 30 e do seno de 170 para esses aqui, aí acabou que eles ficaram seno de 10, cosseno de 50. E o outro, cosseno de 50, seno de 10. Mas o que que acontece? Quando eu estou trabalhando com multiplicação, nesse caso aqui, fazer cosseno de 50 vezes seno de 10 é a mesma coisa que fazer seno de 10 vezes cosseno de 50. Aí ficou lá, ó, seno 10 cosseno de 50 menos seno de 10 vezes cosseno de 50, que é a mesma coisa. E aí, de novo, o meu x está igual a zero. Gente, parece que minha mesinha está desconfigurada e minha letra está saindo mais estranha do que o normal. Mas qualquer coisa vocês me falam, que eu reescrevo, tá? Então, basicamente, aqui virou zero também, porque eram expressões iguais. Essa expressão é igual a essa expressão, aí ela menos ela mesma fica zero. Beleza? Gente, qualquer dúvida? Professor, Oi, pode falar, Mariana. se a gente não transformasse esses ângulos, a conta ia ficar errada. Assim, se a gente não transformasse, a gente poderia tentar usar a tabela. Aí, de qualquer forma, usando a tabela ou não, usando calculadora, no final ia dar zero certinho. Eu garanto que ia dar zero. Só que nesse aqui, o enunciado falou que a gente não pode usar a tabela. Aí por isso que eu fiz as mudanças aqui, ó. Agora, se ele não falasse nada de que não pudesse usar a tabela, nem nada, a gente poderia, ó, pegar até na calculadora, calcular os valores desses ângulos obtusos aqui, ó, que ia dar zero no final. Eu garanto que ia dar zero certinho. Porque esse ia ficar igual a esse, e esse ia ficar igual a esse. Aí ia dar tudo zero. Certo? Certo. Gente, vamos lá então. Deixa eu comentar com vocês sobre agora essa nova parte aqui, que é sobre a lei dos senos e lei dos cossinos. Eu já coloquei aqui, já enunciei as duas leis, porque fica mais fácil de eu mostrar para vocês como que funcionam as leis. Nesse caso, a lei do cosseno, lei do seno. Essa primeira parte aqui usa a lei dos cossenos. E aí, depois eu mostro para vocês como que funciona cada um, como que a gente determina aqui cada uma. Para
de novo, porque vão ser de novo mais algumas expressõezinhas que vocês vão ter que lembrar e de certa forma fica mais fácil aplicar primeiro, depois vocês entenderem, tá bom? Eu só vou pedir para vocês um minutinho, porque minha garrafinha esvaziou, aí eu vou lá encher rapidinho, tá bom? Vocês me dão um minutinho, rapidinho. Prontinho, gente. Peguei lá. Ó, então vamos lá. Quando a gente vai falar agora dessas leis dos cossenos, leis dos senos, o que vai acontecer? Até então, a gente estava trabalhando com uma trigonometria que estava envolvida num triângulo, sempre em triângulos retângulos, igual nesses três exemplos aqui, ó, que eu vou pegar. Em cada uma dessas situações aqui, a gente estava trabalhando, aparecia lá essa parte da trigonometria, que é a ideia do seno, do cosseno e da tangente, só que até então era em triângulos do tipo retângulos. E lá no iniciozinho desse conteúdo, eu comentei com vocês que essa trigonometria ela funciona para qualquer tipo de triângulo. A gente começa vendo ela, nesse caso, para triângulos retângulos, tanto que aqui é onde aparecem lá as primeiras ideias de seno, cosseno e tangente, que é cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa, tudo isso de um triângulo retângulo. Só que com essas informações a gente consegue, então, nesse ponto aqui, trabalhar com qualquer tipo de triângulo. E aí é onde entra essas duas leis, que é a lei do cosseno, lei do seno. Então, até no enunciado, a gente vê aqui, ó, ele fala, consideremos um triângulo ABC qualquer. Então, não precisa mais agora ser um triângulo que envolve um ângulo de 90 graus, um triângulo retângulo. Agora a gente pode trabalhar com um triângulo qualquer e nesse triângulo qualquer, inclusive os retângulos, tá, gente? Também pode aplicar nos triângulos retângulos. Mas nesse caso, qualquer triângulo cujos lados são A, B e C, a gente então conhece uma expressão como sendo lei dos cossenos, como sendo A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno do ângulo A. Como assim? Vamos mostrar aqui rapidinho, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho na figura. Então, agora eu tenho um triângulo qualquer aqui, ó, um triângulo ABC qualquer. Esse triângulo, vou colocar aqui esse lado como sendo o A, esse lado aqui como sendo o B, esse lado aqui como sendo o C. Gente, só um minutinho, esse cachorro tá comendo os trem aqui. Pronto, deixa eu mostrar para vocês o estrago. Eles arrumou uma folha. Gente,
E nem é minha. É da minha irmã. Vocês pegaram do lá e vieram comer aqui. Vamos lá, então. A gente tem um triângulo aqui qualquer, um triângulo ABC. E aí, oposto a esses lados, a gente tem esses vértices aqui que eu vou colocar também umas letras. Então, eu vou colocar aqui o A, aqui o B e aqui o C. Bem intuitivo, tá vendo? Ficar bem um oposto ao outro mesmo. O A com A, B com B e C com C. O que a lei dos cossenos me fala? Tem uma forma que a gente pode relacionar os valores dos lados desse triângulo, nesse caso, usando esses valores ABC, e um dos ângulos que tem nesse meu triângulo. Então, ou a gente pega uma lei dos cossenos para relacionar o ângulo A, ou a gente pega para relacionar aqui o ângulo B, ou a gente pega para relacionar o ângulo C. Então, basicamente, a ideia que eu tenho é, a gente usa os três lados do triângulo e um dos ângulos que ele tem. Isso é o que aparece lá na minha lei dos cossenos. A primeira que está listada aqui, a forma como está listada aqui, o que a gente tem? A gente escolhe um lado, nesse caso o lado A. Então, ficaria A ao quadrado é igual ao quadrado dos outros dois lados se somados. Então, A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. E aí, até então aqui, fica bem parecido com Pitágoras, né? Só que na lei dos senos tem um complemento. Aí a gente teria menos 2 vezes BC vezes o cosseno de A. Observem que o ângulo que eu vou usar aqui é exatamente o oposto do lado que eu escolhi para ficar isolado aqui. E aí, dessa forma, o que eu falo para vocês? Se eu não quisesse colocar o A como lado isolado e eu quisesse colocar o B, eu poderia. Então, nesse ponto aqui, não tem um lado específico que tem que ficar lá isolado na minha igualdade. Eu posso escolher qualquer um dos três lados e deixar ele isolado. Só que aí, a gente tem que tomar cuidado na montagem da lei dos cossenos. Tipo, se o B ao quadrado foi o que eu deixei isolado, então aqui vai ficar o A ao quadrado e o C quadrado, menos 2AC vezes o cosseno do ângulo B. Então, a gente pega o lado e pega o ângulo oposto a ele. A mesma coisa eu poderia fazer com o lado C, ó. C ao quadrado vai ser o quê? A ao quadrado mais B quadrado, menos 2AB, vezes o cosseno de C. Então, a lei dos cossenos, ela funciona para todos os lados. Eu posso escolher qualquer um dos lados do triângulo para deixar isolado aqui, ó. Só que aí, por exemplo, se eu escolhi o A ao quadrado, o ângulo que eu vou ter que escolher, o ângulo que eu vou ter que usar para aplicar o cosseno, vai ser o oposto desse lado que eu escolhi. Então, o importante é só lembrar disso. Se eu escolhi o lado C, o ângulo que eu vou ter que usar vai ter que ser o oposto ao do lado C. Escolhi o lado B, o ângulo que eu vou usar vai ser o oposto do lado B. Basicamente isso. Lembrou disso, o resto a gente monta mais tranquilinho. Esse conjunto aqui, ó, dessas três expressõezinhas, aqui ele coloca só uma porque ele meio que generaliza para todos os outros. Mas aqui a gente pode listar os três, ó. Em um triângulo qualquer, então, a gente consegue listar essas três expressões e cada uma delas, a gente determina como sendo a lei dos cossenos. Então, relacionou três lados e um dos ângulos, a gente já sabe que pode trabalhar com a lei dos cossenos. Professor. Sim, Marcos, pode falar. Não tem como ser o B maiúsculo, tipo, isolado não, né? Ou tem? Até tem. Tipo assim, ó, vamos supor, porque o B maiúsculo aqui, ele está representando o ângulo, né? Aí vamos supor, quero descobrir esse ângulo. O que a gente pode fazer? Manipular essa equação aqui, ó, e deixar o cosseno de B isolado. Então, o que a gente poderia fazer? Pega esse A ao quadrado, esse C quadrado, passa subtraindo. Então, ficaria B quadrado menos A quadrado menos C quadrado.
E aí pegaria, por exemplo, esse menos 2AC, que está multiplicando o cosseno de B, e passaria dividindo. Então, ficaria esse menos aqui, quando eu passar ele para cá, ele vai trocar o sinal de todo mundo. Então, ficaria menos B quadrado, mais A quadrado, mais C quadrado, dividido por 2AC. Aí, tá vendo? Aqui, eu consigo isolar o cosseno de B. Mas é a partir dessa expressão, e aí foi com a manipulação. Eu só peguei tudo e fui jogando para o outro lado. Então, ter como até tem, mas pela expressão, pela montagem aqui da expressão, a gente isolaria simplesmente o ladinho. Beleza? Entendi. Uhum. Mas, se algum momento aparecer, lá, eu quero descobrir o ângulo, eu tenho o valor dos lados, pronto, a gente pode usar essa expressãozinha aqui que vai dar certinho também. Já a lei dos senos, ele fala... Deixa eu colocar isso aqui para baixo. Eu também vou desenhar um triângulozinho aqui. Já a lei dos senos, ela também vale para qualquer tipo de triângulo, não simplesmente um triângulo retângulo. E essa lei, ela envolve... percebam que aqui em cima eu falei para vocês, a lei dos cossenos, ela envolve os 3 lados e um dos ângulos. Então, 3 lados e um dos ângulos, a gente trabalha com a lei dos cossenos. Já a lei dos senos, ela relaciona 2 lados e 2 ângulos. Por quê? O que a lei dos senos me garante? Eu tenho aqui um triângulo, de novo, vou colocar aqui A, B e C, e os vértices A, B e C também. A, B e C. O que a lei dos senos me fala? Que se eu pegar a razão, ou seja, se eu pegar a fração do lado pelo seno do ângulo oposto, essas razões dos 3 lados que eu fizer isso vão ser proporcionais. O que quer dizer que vão ser proporcionais? Olha lá, se eu pegar o lado A dividido pelo seno do seu ângulo oposto, o lado B dividido pelo seno do seu ângulo oposto e o lado C dividido pelo seno do seu ângulo oposto, esses resultados serão proporcionais, ou seja, eles serão iguais. E aí, quando a gente vai trabalhar com a lei dos senos, percebam que tem 2 igualdades aqui. Para a gente trabalhar como equação, a gente tem que trabalhar só com uma igualdade. Então, a gente acaba trabalhando de 2 em 2. Então, como que eu poderia relacionar essas 2 igualdades aqui? Eu posso falar que o A sobre o seno de A é igual ao B sobre o seno de B. Aí eu posso trabalhar com essa expressão aqui, então. Ou eu posso trabalhar com A sobre seno de A, que é igual a C sobre seno de C. Aqui eu tenho outra igualdade. E eu também poderia trabalhar assim, como sendo B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno do ângulo C. Então, aqui também, na lei dos senos, eu também tenho 3 expressões diferentes que eu posso usar. Então, o que a gente vai ter que observar? Na lei dos senos, eu tenho que relacionar 2 ângulos e 2 lados. Então, eu vou escolher qual dessas expressões há que relacionar os lados e os ângulos que eu preciso. Então, aqui, também eu tenho 3 expressões a serem utilizadas como na lei dos senos, assim como apareceu lá na lei dos cossenos. Então, na lei dos senos ele meio que lista aqui as 2 igualdades, mas a gente pode separar ela de 2 em 2.